Então vamos lá. Encerramos com o círculo de Moore, né? Demos alguns detalhes aí, vimos que a construção, né, é muito parecida, né, com a construção que a gente fazia lá para análise de tensões, tá certo? Vimos alguns detalhes, né, o cisalhamento, a deformação de cisalhamento, assim como em todas as outras equações de transformações de deformações, o termo de cisalhamento, né, entra sempre dividido por 2, tá certo? E do mais, é tudo parecido lá com análise de tensões. E aí, hoje a gente já inicia aqui falando da análise tridimensional de deformações, tá certo? A princípio, com o mesmo intuito, né, que fizemos lá em análise de tensões, que é a diferenciação, né, da deformação de cisalhamento máxima no plano e a deformação de cisalhamento máxima absoluta, né, que podem ser diferentes, tá certo? Então, olha, na parte 1, né, foi demonstrado que existem 3 eixos principais, de tal forma que as faces do elemento perpendiculares a esses eixos estão livres de tensões de cisalhamento, né? A gente viu que essa era a condição suficiente, né, para chamarmos aqueles planos de tensões principais, né? Se não tem cisalhamento atuando nos mesmos, tá? Aqui a gente vai ver a mesma coisa, né? Pela lei de Hooke, né, pessoal, que a gente sabe, né, que é o que relaciona tensão com deformação, né, tanto de cisalhamento, né, quanto normal, né? Sabe-se que as deformações de cisalhamento, né, também são nulas, e que os planos principais de tensão também são os planos principais de deformação. Isso a gente até chamou a atenção na outra aula, tá certo, pessoal? Se naqueles planos, né, de tensões principais eu não tenho tensão de cisalhamento, e são as tensões de cisalhamento que provocam deformação de cisalhamento, então é claro que os planos de deformações principais, né, coincidem com os planos de tensões principais, tá certo? Aqui nessa figura, né, pessoal, se a gente considera que Z é um dos eixos principais, um Z aí coincidindo com um eixo que eu estou chamando de C, só para diferenciar, né, o sistema de coordenadas dos eixos principais para o sistema de coordenadas x, y e z, mas o C aqui coincidido com o Z, tá certo? Então, é claro, né, pessoal, que os outros 2 eixos, né, de tensões principais, tá certo? Ou eixos principais, eles são coplanares a x e y, tá certo? A gente sabe que os eixos de tensões principais são perpendiculares entre si, né? Então, se o Z é um dos meus eixos principais, então é claro que os meus outros 2 eixos de tensões principais, né, vão ser coplanares a x e y. Não necessariamente x e y, mas estarão no mesmo plano, tá certo? Então, temos isso aqui por enquanto, né? E aqui a representação, né, das arestas, né, do meu cubo, né, com as deformações principais atuando, né? Então, aqui, ó, tem a deformação A, né? Se eu digo, né, que o comprimento das arestas, o comprimento inicial, né, é unitário, então eu posso representar assim, né? A forma mais fácil de representar, tá certo? Porque o comprimento final seria 1 mais o comprimento inicial vezes a deformação. Se o comprimento inicial é unitário, então eu posso representar diretamente assim, tá certo? E assim como as demais, né? Então, de novo, né, pessoal? No caso tridimensional, a gente vai ter que plotar 3 círculos de Moore, tá certo? E daqui a pouco a gente vai ver particularizações possíveis para o estado plano. Mas, de novo, né, podemos traçar sempre, mesmo para o estado plano, né, 3 círculos de Moore, para ser mais genérico, né? Então, assim, usamos, né, então, o círculo de diâmetro AB, né, esse círculo aqui, tá certo? Que vai estar dentro, né, coplanar, né, ao sistema de referência XY, né, eles estão no mesmo plano dos eixos X e Y, né? Então, se eu vou fazer transformações rotacionando
né, o eixo, peraí, deixa eu colocar aqui o laser, que ele não some, né, fixando o eixo C, né, e girando em torno dele, então, ó, eu vou ter essa transformaçãozinha aqui, tá certo? Mesma coisa que a gente fez lá em tensões, né, pessoal? E agora, ó, eu quero transformar no plano entre os eixos A e C. Então, eu vou girar em torno do eixo B, né? Vou gerar todas essas transformações. E agora eu quero fazer, né, mantendo, né, o eixo A e girando em torno, né, dos eixos, ou girando em torno de A e girando o plano, né, que compreende os eixos C e B, tá certo? Então, eu vou ter esse novo círculo aqui representando essas transformações, tá certo? Então, pessoal, fica fácil da gente perceber aqui, né, que nesse caso, ó, assim como a gente viu lá em tensões, né, o plano XY, né, as transformações possíveis no plano XY, ó, estão contidas nesse círculo aqui. Então, ó, a máxima deformação de cisalhamento, né, compreendida no sistema de referências X e Y, tá certo? Ela vai ter esse valor aqui, ó, a máxima deformação de cisalhamento. E, nesse caso, né, ela não coincide com a máxima deformação de cisalhamento absoluta, que vai estar compreendida, né, no plano entre os eixos C e A, tá certo, pessoal? Então, a mesma coisa lá, né? A deformação máxima de cisalhamento absoluta, pessoal, vai ser a subtração da deformação normal máxima, geral, e não só no plano que eu estou analisando, né? Menos a deformação mínima global. Ó, aqui a deformação máxima vai ser o εA, mas a deformação mínima não vai ser εB, vai ser εC, tá certo? Então, vamos cair nos mesmos casos, pessoal, que a gente viu lá, né, para tensões, tá certo? Aqui, ó, particularizando para o estado plano, né? Se no plano, né, pessoal, no plano XY, tá certo? As deformações máxima e mínima que eu encontrar, né, para o plano XY, se elas tiverem sinais contrários, né, a minha deformação máxima de cisalhamento no plano XY, né, que está aqui, ó, entre A e B, tá certo? Vai coincidir com a minha máxima absoluta, tá certo? Tirando esse caso, né, a minha deformação de cisalhamento máxima absoluta não vai coincidir, tá certo? Com a minha deformação máxima de cisalhamento no plano, tá certo? Então, aqui, ó, eu estou considerando, pessoal, que na direção Z eu não tenho cisalhamento, tá certo? Seria um estado plano, realmente, de deformações. Agora, eu tenho que dar um detalhe para vocês. Ao contrário do que acontece, né, para tensões, né, onde a maioria dos casos a gente vai considerar como sendo tensões planas, por uma coisa chamada de efeito de Poisson, tá certo, pessoal? A gente não vai ter aqui, para materiais estruturais, principalmente, e principalmente na superfície, estados planos de deformação com muita frequência, por causa desse efeito de Poisson. Então, só para exemplificar isso, né? Quando eu faço lá um ensaio de tração, pessoal, né? Quando eu faço ensaio de tração, eu consigo perceber em um dado momento do ensaio o que a gente chama de efeito de estricção, né? Se a gente usa lá um corpo de prova de seção circular, tá certo? Vocês percebem, né? À medida que eu estou puxando aqui, vocês percebem um afinamento, tá certo? Na direção radial daquele corpo de prova. Então, eu tenho deformações atuando, né, em direções perpendiculares à carga. Então, por mais que a tensão seja unidirecional, eu tenho um estado triaxial de deformações ali, né, que é a deformação realmente na direção da carga e duas deformações aqui, ó, que eu posso dizer nas direções Y ou X e na direção Z, tá certo? Perpendiculares à carga, né? Então, isso daqui, né, lógico, eu vou ter casos também, né, de deformação plana, mas eles não são tão comuns, né,
principalmente na superfície dos materiais estruturais, onde eu tenho, né, um coeficiente de Poisson, né, com um valor, né, que compreendido ali entre 0,3 e 0,35, né, para materiais metálicos, 0,27, na verdade, até 0,35, né, para aços, né, e alumínios, fica mais ou menos nesse intervalo, eu vou ter deformação pelo menos normal, tá certo, pessoal? Na direção Z, ok? E aqui de novo, né? Então, olha só, quando eu tenho, né, as duas deformações, que foi o primeiro caso que eu mostrei, no plano XY, né? As duas deformações principais com o mesmo sinal, então, é claro, né? A minha deformação de cisalhamento no plano não coincide com a máxima absoluta, tá certo? Então, eu poderia demonstrar, ó, tanto para esse caso aqui, ó, né? Então, com as duas, com os sinais contrários, a tensão de cisalhamento máxima absoluta coincide com a máxima, né? Agora, se as duas têm o mesmo sinal, tanto positivo quanto negativo, pessoal, tá certo? Eu já não vou ter, né, a tensão de cisalhamento, a deformação de cisalhamento máxima absoluta coincidindo com a máxima no plano. Só que, não esqueçam desse detalhe, né? A maioria dos casos, pessoal, na maioria dos casos, eu não vou ter a deformação na direção Z sendo nula, tá certo? Então, eu tenho que ficar sempre atento a esses casos, né? Diferente do que acontecia lá, né, para as tensões, onde a gente quase sempre vai trabalhar com estado plano, né? Então, a deformação na direção Z eu já sei que é zero, né? Se eu tenho uma tensão sigma 1, né, no plano, positiva, e a outra também, eu já sei que a minha tensão mínima lá vai ser zero. Agora, aqui, pessoal, né, para deformação, a gente sempre vai ter que analisar as três deformações, tá certo? Porque o εz, a deformação na direção Z, na maioria dos casos que a gente vai tratar, tá certo? Não vai ser nula por causa do efeito de Poisson. Tá claro até aqui, pessoal? Então, no caso, né, de deformações, a gente precisa dar uma atenção maior para a deformação εz, tá certo? Sempre temos que buscar calculá-la, tá certo? Com o efeito de Poisson, certo? A gente vai ver daqui a pouco, né, como fazer isso, mas sempre mais atenção quando a gente trata de deformações, tá certo? Para essa deformação fora do plano. Tudo bem? A deformação normal, né? Então, olha só, tratando das relações constitutivas, pessoal, para isso ficar um pouquinho mais claro, né? Considerando aqui, ó, que o elemento, né, da figura 2.15 está submetido, né, a tensões normais nas direções x, y e z, ou seja, e a tensões cisalhantes nos três planos, né, o que a gente vai ter? É o que está sendo mostrado aqui, né? Aqui ele indeformado, e aqui ele com deformações em todas as direções, tá certo? Tanto normais quanto de cisalhamento. Um elemento aí submetido a um caso geral, realmente, de tensões e, consequentemente, de deformações, né? Então, olha, pessoal, para eu calcular as minhas deformações normais, ó, só o que provoca deformação normal, tá certo? É tensão normal, tá certo? Então, a deformação na direção X, tá certo? Ela não está relacionada somente ao sigma X. Por efeito de Poisson, ela também está relacionada a tensões nas direções Y e Z que possam existir. A mesma coisa, né? Agora é óbvio, né? Ela está relacionada com a tensão na direção X diretamente e com as tensões nas direções Y e Z, né? Inversamente, tá certo? Por causa do efeito de Poisson, tá? A deformação na direção Y, tá certo, pessoal? Mesma coisa. Está relacionada com a tensão na direção Y diretamente e com as outras duas inversamente, tá certo?
E a direção Z, a deformação na direção Z, a mesma coisa. Agora, imaginem aqui, pessoal, né, que eu estou tratando, por exemplo, do ensaio de tração. Né? O ensaio de tração é um ensaio, o quê? Unidirecional. Não é isso, pessoal? Então, vamos dizer ó, que eu estou fazendo um ensaio de tração num corpo de prova deitado, ou seja, a minha carga é na direção X, tá certo? Minha direção de carga é na direção X. Então, ó, eu só teria tensão na direção X. Ó. Eu posso borrar ó, isso aqui tudo, tá certo? Apagar ó, isso aqui tudo, né? Então, vamos dizer ó, que eu só tenho tensão na direção X, tá certo? Então, que eu teria era isso aqui. Então, o que é que eu falei para vocês antes? Apesar de eu só ter tensão na direção X, né, eu vou ter deformação também na direção Y e na direção Z, por efeito de Poisson. Então, ó, mesmo para um estado mais simples de tensão, que é unidirecional, eu tenho deformações, um estado de deformações triaxial, né? Tenho εx, εy e εz. Tá certo, pessoal? Ok? Agora, sim, para as deformações de cisalhamento, pessoal, só o que provoca deformação de cisalhamento, né, é tensão de cisalhamento, tá certo? E para as deformações de cisalhamento, eu não tenho nada parecido com o que seria um efeito de Poisson, tá certo? Com tensões, né, em outros planos, influenciando nas deformações que eu estou calculando num determinado plano. Por exemplo, ó, deformação no plano aqui, ó, XY, tá certo? Ela só né, influenciada pela tensão XY. E assim, a mesma coisa para as outras duas. Tá certo, pessoal? Né? Esse Ezinho, né, pessoal, a gente lembra, é o módulo de elasticidade do material, tá certo? Essa letra Ni aqui, que a gente chama, né, é o coeficiente de Poisson, né, que também pode ser medido com ensaio de tração, né? E esse G é o módulo de cisalhamento do material, né? Que para materiais isotrópicos, que são os que a gente vai tratar aqui, né? Materiais isotrópicos e homogêneos, né? A gente tem uma relação direta, né? Para encontrar se a gente tem tá certo? O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, a gente encontra facilmente o módulo de cisalhamento por essa relação aqui, ó. E sobre 2 vezes 1 mais Ni. Agora, isso aqui, pessoal, também pode ser encontrado, né, com o ensaio de torção, tá certo? Diretamente, né, com o ensaio de torção, tá? A gente pode encontrar também esse módulo de cisalhamento, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Não? Então, vamos seguindo. Pessoal, se a gente quiser inverter, né? Porque, como eu falei, né, nos problemas didáticos, é mais comum, né, a gente ter lá carregamentos, calcular as tensões devido a esses carregamentos, né? Oi, Gilvan. Teve um rapaz que tentou falar, mas acho que o microfone dele estava abaixo. Ah, é? Quem é? Desculpe. Pode se manifestar aí. Pode ligar o microfone, por favor. Ou... Ah, não está... Tá. Para materiais ortotrópicos, pessoal, para materiais ortotrópicos, a gente não tem essa relação tão direta. Tá certo? Porque o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson vão variar de plano para plano. Então, é o seguinte, ó, se eu quero esse G aqui, eu vou ter mais de um G para o material ortotrópico, eu vou ter 3. Assim como o módulo de elasticidade também, eu vou ter 3, para as direções X, Y e Z, por exemplo. E coeficiente de Poisson, eu também vou ter pelo menos 3 aí, tá certo? Que é para os diferentes planos, tá? Então, isso aqui vai mudar de plano para plano de análise para um material ortotrópico. O material anisotrópico, aí que eu tenho mais valores disso aqui mesmo. Tá certo?
Aí era uma análise um pouco diferente dos valores, tá certo? Para serem aplicados, né? A minha matriz constitutiva já ia crescer, tá certo? Eu teria muito mais termos na minha matriz constitutiva, para materiais ortotrópicos, né? E também para materiais anisotrópicos. Mas, por enquanto, a gente vai se ater aqui a materiais isotrópicos, que é bem mais simples da gente trabalhar. Foi o Leonardo que perguntou. Tá respondido, Leonardo? Porque às vezes tem dois professores, principalmente, né, trabalhando com materiais compósitos, né, na mecânica, a professora Carmen, o professor Fujiyama. Eu, volta e meia, também trabalho lá em conjunto com eles, principalmente, mas fazendo análise mesmo de propriedades desses materiais. E esses materiais, né, a gente, para ser mais correto, né, mais exato, a gente não pode tratá-los como materiais isotrópicos, obviamente, porque eles têm propriedades diferentes, né, em diferentes direções, tá certo? Mas aí o que muda é a matriz constitutiva, porque percebam, pessoal, com essa relação aqui, eu posso montar uma matriz constitutiva, né, onde nessa matriz eu só teria as propriedades do material, modo de elasticidade, né, coeficiente de Poisson e módulos de cisalhamento, tá certo? Para um material, né, isotrópico, essa matriz é bem mais simples, vai ficando mais complexa, né, para um material ortotrópico e mais complexa ainda para o material anisotrópico. Tá? Então, vamos lá. Agora, então, como eu estava falando, né, o caminho mais natural para questões didáticas, né, é você ter um carregamento, tá certo? Você fazer a análise das tensões que aqueles carregamentos provocam, isso também até em projetos, né? É o mais comum. Então, o que a gente faz? Né? Calculamos as tensões atuantes e depois a gente pode calcular as deformações, né, a partir daquelas tensões. Então, seria esse caminho aqui. Mas, pessoal, para estruturas mais complexas, né, onde a gente tem várias incertezas, tanto no que diz respeito a carregamento, quanto a geometria, né, e mesmo a detalhes geométricos, enfim, né, o mais comum, tá certo, pessoal, é a gente medir deformações para depois calcular as tensões e, eventualmente, quando me interessa, quando eu nem conheço bem as minhas cargas atuantes, a partir das tensões eu consigo calcular as cargas atuantes. A gente vai resolver algumas questões, né, utilizando os dois caminhos, né, tanto partindo das cargas para chegar nas deformações, quanto partindo das deformações, que a gente consegue medir na prática, para chegar nas tensões e também nas cargas aplicadas. Tá certo? E aqui, ó, se a gente inverter essas matrizes, essas equações aqui, ó, isolando as tensões em vez das deformações, a gente chega nessas equaçõezinhas aqui, do estado geral. Tá certo, pessoal? O estado geral de tensões e deformações. Tudo bem? Uma equação um pouquinho maior aí, né? De novo, né? Ni, coeficiente de Poisson, modo de elasticidade aqui e os módulos de cisalhamento. Tá? Particularizando, pessoal, essas relações constitutivas para um estado plano de tensões, tá certo? Que não necessariamente, vou repetir aqui, ó, acarreta em um estado plano de deformações, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, de novo, né, só enfatizando, a gente ter um estado plano de tensões num ponto, né, o que vai poder ser considerado em grande parte dos casos, né, não implica necessariamente, né, em um estado plano de deformações. Né? Pode ter casos aí onde a gente acaba tendo realmente, né, pela combinação dessas duas deformações, uma tensão εz0. Né? Em que caso a gente vai ter isso? Quando as deformações εx e εy tiverem o mesmo valor, mas nas trocadas. Mas isso vão ser casos particulares, né? Isso não vai acontecer na maioria dos casos, não. Né? Então, pessoal, ó, na verdade, as deformações de cisalhamento relacionadas ao eixo Z vão continuar sendo nulas, né? Para um estado plano de tensões, tá certo? Porque se eu não tenho
tensão de cisalhamento na face perpendicular a Z, eu também não vou ter deformação de cisalhamento. Mas a deformação normal vai existir. E é uma função das duas deformações aqui, ó, εx e εy, tá certo? Sendo que as deformações de cisalhamento vão seguir sendo nulas. Tá? Como as deformações cisalhantes em relação ao eixo Z são nulas, tem-se claro que a deformação εz será uma das deformações principais, né, como a gente já falou, no caso de um estado plano de tensões. Então, por isso, pessoal, né, que as transformações que a gente faz, né, a gente pode seguir fazendo, né, as transformações no plano XY, por exemplo, para um estado plano de tensões, né, a gente pode seguir fazendo as transformações de deformações no plano XY sem se preocupar com εz. Mas na hora, né, de considerar, né, as deformações máximas absolutas de cisalhamento, eu tenho que lembrar do meu εz. Tudo bem? Para um estado plano, né, o que eu vou ter é essa equaçãozinha aqui, ó, para eu sair das deformações e chegar nas tensões. Sabendo, né, pessoal, que o sigma Z é zero. Depois você pode fazer esse exercício. O Eric, pode falar. No caso, naquela equação para o εz, tipo, sim, se for para deformar, o senhor está usando a fórmula A, o εx e o εy, né? Seriam para o estado plano, né, de deformações. Mas se, no caso, eu mudasse a direção, assim, rotacionasse, né, o plano, mudaria o εz ou ele... Não. Ah, tá. Boa. Então, porque eu estava fazendo uma questão que, tipo, eu usei o principal, né? Aí depois eu fui testar com o plano, aí deu o mesmo resultado. Aí fiquei pensando se é coincidência ou se é... Não. Foi o que eu comentei aqui, né? O εz sendo um dos planos principais, um dos eixos principais, né? Eu posso fazer qualquer transformação, né? No plano x e y, tá certo, pessoal? Independente do meu εz, tá? Porque, olha, veja bem, quando eu transformo no plano x e y, eu estou rotacionando em torno de z. Eu estou mantendo meu eixo z. Tá certo, Eric? Então, não vai mudar. Não sei se era essa a tua pergunta. O εz mesmo, sim. Né? Isso, não vai mudar, né? Porque eu vou girar em torno dele. Tá certo? Então, as transformações no plano dependem dele. Então, como eu estava falando aqui, pessoal, para o estado plano, onde eu tenho essa relação aqui, ó, para seguir, depois eu quero que vocês até façam esse exercíciozinho aí, né? Joga isso daqui, pessoal, tá certo? Esse εz aqui, ó, nessa equação, tá? Vocês vão ver que eu vou zerar isso daqui. Eu vou chegar num sigma Z igual a zero, tá certo? Denotando aí um estado plano de tensões, tá certo? E se eu jogar aqui, ó, o εz com esse valor, eu vou chegar nessa equação, né? Se eu jogar aqui, né, eu vou chegar nessa equação aqui. Eu peço para vocês fazerem esse exercício aí, só para fazer essa checagem. Tudo bem, pessoal? Né? Jogar essa equação de εz, no caso geral, em todas as equações, e chegar nessas equações aqui, que são particularizações daquelas do estado plano. Tudo bem? Tá? Falando da medição de deformação, né, pessoal, propriamente dita, com extensômetros, tá certo? Como eu já falei para vocês, esse aqui é o método mais corriqueiro, né, mais tradicional de medição de deformação, né? Então, são os extensômetros de resistência elétrica que medem deformação específica normal através de mudanças na resistência elétrica de sua grade de medição. Olha só, isso aqui é um esquemático do extensômetro, certo, pessoal? Os extensômetros são assim, tem uma base aqui, né, plástica, tá certo? Onde é inserido, colado, enfim, né, uma grade, pessoal, feita de um fio metálico, de uma liga metálica.
a liga mais comum usada, pessoal, para extensômetros é uma liga de cobre-níquel, tá certo? Na maioria dos extensômetros usa esse tipo de liga, né? Percebeu-se que ela dá uma melhor relação aí, tá certo? Custo-benefício, enfim, né? Para esse tipo de sensor, né? Então, ó, vocês imaginam, né? Isso daqui nada mais é do que um fio, né? Condutor, né? E assim, se a gente trabalha com variação de resistência elétrica, né? Interessa saber como é que a gente calcula, ó, a resistência elétrica de um fio, né? Ou de um cabo condutor, tá certo? Lembrem lá ainda lá do ensino médio, que vocês aprenderam isso, né? A calcular a resistência de um fio condutor, né? Como é que vocês calculam isso? Ela é proporcional, né, pessoal, ao comprimento desse fio. Então, quanto mais comprido é o meu fio, né, condutor, mais resistência, né, ele vai oferecer, né? E ele essa resistência é inversamente proporcional à área desse meu fio condutor. Ou seja, quanto maior a área de seção transversal, né, do meu cabo, né, menos resistência à passagem de corrente elétrica ali. Tá certo, pessoal? Então, quanto maior a minha área de seção transversal, menor é a minha resistência. Então, a resistência é proporcional a essa relação aqui, né? E para eu transformar essa proporcionalidade numa igualdade, eu tenho que ter uma constante de proporcionalidade, que aqui no caso é uma propriedade do material, que é a resistividade elétrica. Tá certo, pessoal? Resistividade elétrica que a gente está representando aqui por esse rosinho aqui. Tá? Então, isso aqui, né, normal para vocês, todo mundo lembra dessa relação. E aí, o que é feito na prática, pessoal, é relacionar essa variação de resistência aqui, né, que seria a variação sobre a resistência inicial, né, com a deformação ocorrida, né? E a gente relaciona por meio também de uma constante de proporcionalidade que é medida na prática, né? Todos os sensores que são fabricados, né? Os lotes daqueles sensores são submetidos a teste para chegar nisso que a gente chama de fator do extensômetro, ou gauge factor. Só que a gente vai ver que essa relação aqui, pessoal, né? Que a gente não usa resistência diretamente para calcular deformações por meio do extensômetro. A gente joga isso aqui no circuito elétrico para transformar, para trabalhar, em vez de resistência, com voltagem, tá certo? Com diferença de potencial, que é algo que eu consigo dar um ganho no meu circuito, né? E tornar o meu sensor mais sensível, né, às deformações ocorridas, tá certo? Quando a gente for para as aulas práticas, eu vou falar um pouquinho de como né, esse sisteminha, esse circuito, né, em que a gente joga esse extensômetro, né, e te conecta esse extensômetro, chamados de ponte de Winston, né, e aí eu mostro direito, né, como é feito realmente na prática essa relação entre a variação de resistência que ocorre, né, e a deformação, né, que eu consigo ler no meu sensor. Mas, por hora, ó, imagina o seguinte, eu colo isso daqui, né, pessoal, numa superfície, né, uma superfície metálica, por exemplo, né? Aí, olha, eu vou lá e traciono essa barra, por exemplo, que eu colei esse extensômetro. O que vai acontecer, pessoal, com esse extensômetro? É claro, quando eu colo direito, né, faço a instalação como se deve, né, ele vai acompanhar a deformação que a minha barra sofreu. Imagina um corpo de prova lá, né? Se eu quero medir direitinho o comportamento da deformação, eu vou lá e colo um extensômetro no meu corpo de prova. E aí eu traciono aquilo. O meu sensor vai acompanhar perfeitamente aquilo. E aí o que vai acontecer, né, pessoal? Eu tracionando, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o comprimento desse fio aqui, né? E por efeito de Poisson, eu vou afinar, tá certo, pessoal? A área da seção transversal, né? Quando eu puxo, por exemplo, um elástico, né? Eu vou puxar o elástico, ele vai afinar na direção radial dele, né? A mesma coisa com o fio aqui, tá certo?
Então, ó, eu vou aumentar o comprimento e reduzir a área de seção transversal. O que eu estou fazendo com a minha resistência? Estou aumentando, né, pessoal? Aumentando por dois lados, né? Pelo aumento do comprimento e pela redução da área, tá certo? Então, essa relação, né, eu consigo colocar, com a ajuda de um circuito elétrico especial, né, fazer a medição dessa deformação de maneira muito precisa, tá certo, pessoal? Eu consigo pegar deformações num ponto, né, numa área ali bem pequena, que é a área do extensômetro. Isso aí eu tenho extensômetros de 2 milímetros de comprimento, por exemplo, tá certo? Eu consigo pegar deformações da ordem de 1 microstrain, pessoal. 1 micro a gente sabe que é 10 a menos 6, né? Então, isso eu não conseguiria fazer de forma alguma com instrumento de medição comum, tá? Então, só uma ideia aí, né, de como funciona o extensômetro, mas na aula prática que a gente vai fazer, né, um videozinho, eu falo um pouco mais também, né, de extensometria, certo? Professor? Oi. Esse tipo de extensômetro ele serve também para medir deformação quando acontece compressão? Claro, com certeza. Com certeza. E ele vai acompanhar do mesmo jeito. Tá certo? Ele vai acompanhar do mesmo jeito, João. Mas aqui, né, aí a variação de deformação devido à compressão, né, vai provocar o quê? Um encurtamento desse fio e um aumento na seção transversal. Então, eu vou reduzir a resistência, ó, eu vou provocar uma variação negativa na resistência que denota numa deformação, né, por essa relação aqui, numa deformação negativa. Tá certo? Ele serve perfeitamente, tá certo, para compressão, né? Agora tem alguns detalhes, né, pessoal? O extensômetro, né, ele funciona muito bem para materiais isotrópicos, por exemplo, né? Por quê? Ele tem uma areazinha, né? Tem extensômetros maiores que isso aqui. Então, imagina, pessoal, né, pessoal que trabalha aí com compósitos, eu colo esse extensômetro numa plaquinha de compósito. Naquela plaquinha, né, eu vou ter alguns vazios, onde eu não tenho fibra, eu só tenho resina, né? Então, o que eu vou ter ali é uma média das deformações, né? Mas que eu não vou conseguir, por exemplo, ter uma média das propriedades ali, tá certo? Então, eu estou falando pontualmente, né? Pontualmente, eu posso ter deformações muito maiores ou muito menores do que eu estou pegando com a média, que é o que o extensômetro me dá, tá certo? Então, o que é recomendado, né, pessoal? Quando eu tenho materiais não homogêneos, que a gente trabalhe com extensômetros maiores. Por exemplo, quando a gente trabalha com concreto, né, com concreto, que são materiais não homogêneos, né, em algumas partes ali do concreto eu vou ter o vergalhão passando, e em outras partes não, né? E é claro, onde passa o vergalhão de aço, né, eu tenho uma maior rigidez. Então, você imagina eu pegar um extensômetro pequenininho e acertar diretamente lá onde está o meu vergalhão, quando eu vou medir no meu concreto. Eu vou medir, pessoal, deformações maiores ou menores do que acontece no conjunto todo? Menores. Menores, né? Perfeito. Né? Se eu colo numa região mais rígida, né, a rigidez, pessoal, me diz, né, o quanto o material resiste a deformar, né, mediante a aplicação de uma tensão. Né? Agora, aí o que vai acontecer? Né? Eu colo ali, exatamente na região que está só o vergalhão. Né? Pô, vou medir uma deformação muito menor e eu vou dizer, caramba, as deformações que ocorrem aí são muito pequenas. Estou tranquilo. E quando você vai ver, a deformação nas outras partes, né, que não tem o vergalhão ali, são enormes. Tá certo? Mas o outro caso também, vamos lá, eu pego o meu extensômetro pequenininho e colo numa região, né, que só tem o concreto e pode até ter vazios ali, né? Não é incomum no concreto a gente ter vazios, né? Então, tem uma rigidez muito menor. Aí eu vou ler uma deformação altíssima, né? E aí, caramba, já vou alarmar todo mundo. Não, olha, para,
né, para a estrutura que eu estou tendo deformações muito grandes, né, quando, na verdade, na média, as deformações não são tão grandes, né, daquele jeito. Né? Então, para esse tipo de componente, eu tenho que trabalhar com extensômetros maiores, né, que me dê uma segurança que eu estou pegando uma média das propriedades ali. Tá certo? Bom, mas mais detalhes, né, pessoal? Vamos deixar para as aulas práticas, né? Olha só, falando de rosetas extensométricas, né? O arranjo mais comum, pessoal, que a gente vai encontrar para rosetas são essas rosetas triaxiais, tá certo? Dispostas a 0, 45 e 90 ou a 0, 90 e 135, que vem a ser a mesma coisa. Tá certo, pessoal? As deformações que ocorrem aqui, ó, nessa direção, eu vou pegar pela roseta que tiver a 45 graus ou a 135 graus. Tanto que tem rosetas, tá certo? Que são sobrepostas, tá certo, pessoal? As grades são sobrepostas, né? Então, eu tenho aqui, né, o extensômetro. Caramba, deixa eu botar a caneta aqui. Eu tenho aqui extensômetros, né? A 0, né? 90 e 45 ou 135 graus, né? Os extensômetros são sobrepostos, tá certo? Em algumas rosetas, tá? Então, é o mais comum. É só assim que tem? Não. Tem rosetas diferentes. Tem rosetas com mais de 3 extensômetros, né? Tem rosetas só com 2. Tem rosetas dispostas a 45 e 135 graus, que é quando a gente quer pegar, né, deformações em elementos submetidos a cisalhamento puro, né? Lembrando, extensômetro só mede deformação normal, tá certo? Então, no caso de cisalhamento puro, me interessa ter extensômetros já posicionados a 45 e 135 graus. Né? Então, pessoal, ó, eu tenho uma roseta aqui de 3 extensômetros. Já falei para vocês. Qualquer roseta com 3 extensômetros, tá certo, pessoal? Com qualquer roseta com 3 extensômetros, eu consigo obter um estado completo de deformações no plano. Tudo bem? Estado completo de deformações no plano. Né? Porque eu, com 3 extensômetros, né, eu consigo, além das deformações normais, também obter a deformação de cisalhamento. Mas aí eu calculo, né? Eu não meço. Certo? Então, ó, se eu tiver aqui, ó, 0 coincidindo com o X, o 90 coincidindo com o Y, Y, e esse daqui, né, a bissetriz entre os dois. Então, eu consigo calcular o cisalhamento por meio dessa equaçãozinha aqui. Tudo bem? Consigo calcular esse cisalhamento aqui. Tá? E aí, pessoal, com as 3 deformações, eu consigo calcular as deformações principais, e com isso também as tensões principais, e com aquelas relações constitutivas que a gente já viu, né? Qualquer tensão que eu quiser, né? As tensões sigma X, sigma Y, tá certo? Tal XY também, se tiver, né? Se tiver deformação realmente de cisalhamento, tudo bem? Então, essas equações aqui, ó, para a gente usar para extensometria, tá certo? Ou para ir para rosetas extensométricas. Tá? Para rosetas, ó, constituídas de extensômetros em diferentes direções. Por exemplo, quando eu não conheço as direções aqui, né? Na verdade, as direções eu tenho que conhecer, mas elas não estão nem a 0, nem a 90, nem a 45, como eu falei para vocês. Pode estar em qualquer direção essas deformações medidas num ponto, tá certo? Com 3 medidas de deformação, eu consigo também medir as 3 deformações atuantes no plano. Tá certo? Basta eu fazer isso aqui, ó, pessoal. Aí eu uso um sistema com 3 equações, né? Lembra daquela primeira equação que a gente chegou para deformações normais? Mas, na verdade, ó, eu posso usar ou essa aqui, né? Mas, para esse tipo de coisa, é mais fácil a gente utilizar aquela outra forma, né?
que não é a forma clássica, de deformação na direção normal, que é essa forma aqui. Né? Essa forma aqui. Tá certo, pessoal? Então, né, quando a gente tem rosetas extensométricas, a gente pode usar direto essas equações aqui, tá certo? Ou pode usar a forma clássica também, mas é mais fácil usar aquela outra forma. Então, ó, se eu tenho uma deformação aqui, ó, numa direção conhecida A, θ A, tá certo? Então, ó, tem aqui essa equação, εx, εy e tal xy, e gama xy, perdão. Na direção B, a minha segunda equação. Na direção C, a terceira equação. Então, olha só, pessoal, eu tenho um sistema com 3 equações para 3 incógnitas. Então, é um sistema, né, que a gente consegue resolver. Né? E aí, as minhas incógnitas aqui vão ser εx, εy e gama xy. E eu tenho 3 equações, né, 3 informações para resolver. Se eu tenho 3 informações, né, 3 informações para 3 incógnitas, é um sistema possível de ser resolvido. Tá certo? Diretamente. Tudo bem, pessoal? Entendido aqui? Entendi. Ok. Então, vamos lá. Ó. Vamos resolver esse probleminha aqui. Tá certo? Então, imaginem, ó, eu tenho aqui uma caçamba, né? Aqui o acionador pneumático dela e tal. Um outro aqui, tá certo? Para fazer a outra movimentação, né? Aqui, ó. Movimento isso daqui, e aqui eu movimento também a própria caçamba, né? Eu estou medindo um componente aqui, tá certo? Aí vocês imaginem, pessoal, que eu fazendo uma análise de tensões aqui, eu posso relacionar as deformações que eu leio aqui, ó, tá certo? Com a própria carga, né, que está sendo carregada aqui na minha caçamba. Por exemplo, eu posso usar isso aqui como uma célula de carga, né, indireta, tá certo? Mas aqui, ó, o que me interessa é saber vamos lá, o estado de tensões principais que atua nesse componente. Eu fiz uma análise, eu identifiquei que o meu componente crítico é esse componentezinho aqui, né, que liga todas as partes aqui, né, pessoal? Então, eu colei uma roseta aqui, por quê? Eu tenho um estado aí, né, complexo de tensões, né, algumas incertezas quanto ao carregamento, e, por exemplo, né, pessoal, se eu mudo a angulação disso daqui, né, da caçamba, por exemplo, bota ela mais esticada aqui, né, ou mais recolhida, enfim, né, eu estou mudando as tensões atuantes aqui. Então, é o típico caso onde eu tenho realmente um estado complexo aí de tensões, né, e algumas incertezas que vale a pena, se eu for fazer uma análise, né, medir essas deformações e, a partir delas, fazer a minha análise de tensões. Tá certo? Então, o que eu quero aqui é que vocês determinem, por meio dessas aqui, né, dessas informações, as deformações principais no plano e suas orientações. Tá certo? Eu estou dizendo, ó, que na direção aqui, ó, 0, 90 e 45 graus, eu tenho essas deformações normais. Né? Então, calculem, a partir dessas deformações, né, primeiro, o estado de deformações nas direções x, y e z. Na direções x e y, né, pessoal, se a gente tratar, né, é só a gente estabelecer a nossa referência. Né? A gente pode estabelecer isso aqui, ó, como x, y, e aí a gente já pode calcular só o gama xy e depois calcular as minhas deformações principais no plano. Tudo bem? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês resolverem. Deixa eu só trazer as equações para cá. Tá certo? Então, vou dar 10 minutos aí, pessoal, para vocês resolverem, tá certo? Esse exercício. E aí, pessoal? Foi? Eu achei o resultado aqui, professor. Tá, me fala aí. A deformação 1 deu 843,3 microns. O epsilon 1? Isso. Não, Não? não. Aqui deu um valor um pouco alto, mas
deixa eu falar, deu 1.434,16 microns. Tá certinho. Aqui deu isso também. E o outro, menos 304,16. Ó, para deformação, pessoal, vocês nem precisam usar a vírgula depois do micro, não, tá certo? Por exemplo, tá representando em micro, não precisa do depois da vírgula. Vocês truncam, por exemplo, se for 1500.9, aí põe 1501 micro, tá certo? Arredonda ou para cima ou para baixo. Não faz muito sentido a gente trabalhar com essa vírgula, não, tá? Só informação, assim, prática, né? Como engenheiro mesmo, tá certo? Mas os valores estão certinhos, tá? Então, aqui, né, pessoal, a recomendação que eu fiz, o sistema de coordenadas, pessoal, a gente pode arbitrar o que a gente quiser, né? Como sistema de coordenadas, tá certo? Então, ó, arbitrei que eu teria na direção A aqui, eu estou chamando de direção X, né? Então, coincidindo aqui, ó, o epsilon X com o epsilon A, né? A direção Y coincidindo com a direção C, tá certo? E aí falta só, para eu ter o estado plano de deformações completo, eu só preciso do gama XY, que já tem uma equação direta aqui, né? O epsilon A45 dos meus dois eixos de referência, menos epsilon A, menos epsilon C. Tá certo? Então, aqui, ó, tem uma deformação de cisalhamento altíssima, né, pessoal? Então, ó, menos 1730 micro ou micro-radiano aí, de deformação de cisalhamento, né? Muito alta. Então, é claro, né, pessoal, que esse, né, não é o meu plano de tensões principais, né? E tampouco de deformações, que é o mesmo, né? Então, vamos lá, vamos encontrar aplicando aqui as equações. Aqui, ó, inclusive, só para demonstrar, né? O ângulo de tensões principais, ó, fica menos 42 graus, tá certo? Uma das tensões principais está a menos 42 graus em relação a X, ó. E aí, de novo, a minha referência continua, né, pessoal? Ó, no sentido anti-horário positivo, então, isso aqui é no sentido horário, né? Já que deu menos 42. Então, percebam que fica quase a menos 45. Então, aqui, ó, essa aqui é quase a minha direção de máxima deformação de cisalhamento máxima, né? Com a diferença que eu não tenho aqui as deformações médias. Então, é claro que eu não estou no plano de deformações máximas, né? Mas estou perto dele, ó, porque a defasagem para o meu plano de tensões principais é de quase 45 graus. Né? Então, olha só, pessoal. E aí eu jogo na equação, né? Tendo epsilon x, epsilon y e gama xy, jogo aqui na minha equação. Então, ó, achei 1434 micro, né? Porque, ó, 1.434, 10 a menos 3, então é 1434 vezes 10 a menos 6. Né? E menos 304 micro também. Certo, pessoal? Ok? Agora vamos só testar, ó, se nessa direção aqui de menos 42 eu tenho a máxima ou a mínima. Né? Testei aqui, ó, joguei o menos 42,2 graus aqui e saí com o valor da deformação máxima. Né? Isso quer dizer, né, pessoal, que a menos 42 graus dali eu tenho minha deformação de cisalhamento máxima e, obviamente, a minha tensão normal máxima também. Tá certo? Aqui seria uma outra forma de resolver no Maticage, né, pessoal? Só para quem baixou, ó, dá uma dica de ferramenta aí. Quando você quer resolver um sistema, por exemplo, você coloca aqui, ó, essa ferramenta given, né? E aí dá as equações do sistema, tá certo? Usando esse igual aqui mais invocado, ó, que aí essa ferramenta, essas ferramentas booleanas aqui, né? Igual, menor, maior, enfim, né? Coloca as três equações e dá um find, né? Para as três incógnitas. Ele vai sair aqui, ó.
Se eu disse que o θA é 0, né? E que o θC é 90, então ele já sabe, né? Isso aqui vai coincidir com x, ó. E tá aqui, ó. O εx é esse primeiro termo aqui. Coincide com o εθA. O εy coincide com o εθc. E o εxy, ó, ele mesmo montou essa equaçãozinha aqui, ó. A mesma que a gente montou lá em cima, né? É essa relação aqui. Certo, pessoal? Isso aí, ferramentazinha do Mathcad para obter, né, solução direta para esses sistemas. Então, aquele negócio, né? Você já pode montar esse esquema aqui. E aí, para qualquer caso, né, pessoal, de rosetas extensométricas ou de conjuntos de 3 deformações num ponto, você já pode sair obtendo aí o estado de deformações completo. Ó, então, o que eu estou dizendo, né? A minha deformação máxima, né, estaria, né, numa direção aqui, ó, para cá, né? E a deformação mínima, né, perpendicular a ela. Tá certo? Nesse mesmo ponto, né, pessoal? Esse mesmo ponto. Ok? O mesmo ponto que eu estou medindo aqui. Depois, se vocês quiserem, calculem as tensões principais também, né? Dá para calcular diretamente também, certo? Assim como a gente aplica aqui, ó, pessoal, sigma x e sigma y, e usa epsilon x e epsilon y, se eu usar aqui epsilon 1 e epsilon 2, eu acho aqui sigma 1, e se eu usar aqui também, ó, epsilon 2 e epsilon 1, eu acho sigma 2. Tá certo? Posso usar essas equações diretamente. Tá? Professor? Oi. Você pode explicar esse epsilon 2? Ah, claro. Esse epsilon 2 aqui é a deformação de cisalhamento mínima. Né, Natália? Eu tenho a máxima, né, que é essa equação, e eu uso um mais aqui, ó, antes da raiz, né? Esse daqui nada mais é do que o raio do círculo de Mohr, né? Para esse estado de deformações, né? E a deformação mínima, tá certo? Eu uso esse menos aqui, tá certo? Tudo bem, era esse menos que eu não tava vendo. Entendi a diferença. Tá. Tá Então, ok. ó, eu vou ter aqui, ó, nessa direção, nesse ponto aqui, ó, entendam dessa forma, nesse ponto aqui, né? Eu vou ter uma deformação nessa direção, que é a deformação máxima atrativa naquele ponto, tá certo? Então, a deformação máxima atrativa não é essa, nem é essa aqui, tá certo? A máxima é a que eu obtive aqui, né? 1434. E vai ser nessa direção, bem longe dessa daqui, né? E eu vou ter uma máxima compressiva, tá certo? Perpendicular a essa daqui, né? Entendam isso daqui sempre só como no mesmo ponto, né, pessoal? Com menos 304,2, que é quase, ó, esse valor aqui, tá certo? Não mudou tanto o valor da mínima, tá certo? Ok? A gente vai fazer os cálculos só usando θ igual a 45, é? Eu não entendi bem esse ângulo. Se eu puder explicar. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu estou falando, que é quase 45, não é 45, né? Menos 42,20, né? Eu calculo, é o meu ângulo de deformação principal, ou de tensão principal, que vão ser coincidentes, tá certo? Eu calculo para essa equação, foi dada a equação, tá? E aí, ó, calculei. Aí calculo os dois valores, tá certo? De deformação principal. Agora eu quero testar, ó, se nessa direção aqui, a menos 42, né, de x, o que eu atribuí como x, né, se atua a minha deformação máxima ou se atua a minha deformação mínima. E como é que eu faço isso? Eu testo, né? Jogo esse ângulo aqui, ó, naquela equação que serve para transformar deformações normais em qualquer direção, né? Joguei, ó, esse ângulo aqui, tá certo? Naquela equação que a gente já conhece, e deu o valor da deformação máxima. Isso quer dizer que esse aqui, ó, é o meu θP1, tá certo? E esse outro é o meu θP2. Tudo bem?
Tá mais claro agora? Tá assim, obrigado. Maravilha. Eu que agradeço, né? Tirem dúvida mesmo, pessoal, não fiquem com dúvida. Tenho certeza que mais gente podia estar com dúvidas parecidas, né? Então, a aula flui melhor assim. Pessoal, só para a gente terminar, né, a aula de hoje, vamos falar um pouco aqui de alguns casos de medição de deformações que retrata bem, né, as aplicações práticas, tá certo? Dessas transformações de deformações, transformações de tensões, tá certo? Que tem aplicações práticas muito diretas, né? Claro, na prática, às vezes é um pouquinho mais complicado, né? Mas a base é essa que a gente deu, né? De transformações de tensões e transformações de deformações, tá certo? Então, ó, a gente voltar aqui, ó, depois eu posso até preparar um arquivo, né, exclusivo com esses casos práticos, tá certo? Mas, por enquanto, me permitam só comentar um pouco deles aqui, tá? Então, aqui, pessoal, ó, por exemplo, aplicação dessas medições de deformação, né? E transformação desses valores para uma análise de tensões, né? A Transpetro, pessoal, né, subsidiária da Petrobras, que é responsável pelos dutos, né, de transporte de óleo e gás, tá certo? Ela chegou com a gente lá na PUC, né, com um problema. Para construir, pessoal, as linhas de dutos, tá certo? As dutovias, né? Para ganhar mais celeridade, né? Eles usam dinamite no processo, né? Às vezes, você está lá cavando, né? A tua linha, lógico, esses dutos são todos enterrados, né? Tem uma profundidade estabelecida em norma, distância de comunidade, de leitos de rio, tudo isso, óbvio, controlado, né, pessoal, pela ANP, né? Para a gente não ter problemas aí, né? Possíveis vazamentos, explosões, né? E aquele negócio, quanto mais próximo de rios ou de comunidades, maior tem que ser o fator de segurança desses dutos, tá certo? Ou seja, aí eu tenho que fazer ele com uma espessura um pouco maior, com material um pouco melhor, tá certo? Essa parte de dutos a gente vai comentar um pouco mais quando a gente vê vaso de pressão. Mas qual era o problema aqui, né? Quando você está lá dinamitando, porque você está lá cavando, né? O que a gente chama de vala para posicionar o duto. Às vezes você está cavando, você esbarra em um terreno muito rochoso. Então, você não vai ficar com britadeira ali, né? Você vai usar dinamite, tá certo? Assim como é feito, por exemplo, para você fazer túnel de metrô, né? Você usa aquela ferramenta que chama de tatuzão, né? Mas, quando você está em regiões seguras, você usa dinamite, certo? Só que qual é o problema? Né? Às vezes, você está cavando uma linha, tá certo? Muito próximo de outra. E aí, eles tinham esse receio. Pô, se eu dinamitar isso daqui, vai ter algum efeito na linha que eu já tenho? Né? Então, esse era o problema prático. Então, o que se decidiu fazer, né, pessoal? Para esse tipo de coisa, a gente não brinca, né? Você está trabalhando com um risco muito alto, tanto financeiro, né, quanto para possíveis prejuízos ambientais. Então, a gente não brinca com esse tipo de coisa, né? Então, quanto mais crítico é o problema, né, mais recomendável é você fazer alguma análise experimental, que é o que te dá, né, pessoal, o retorno mais certo, tá certo? Então, o que foi feito, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui, só para poder aumentar essa figurinha aqui, ó. Então, ó, a gente foi para uma pedreira, tá certo, pessoal? A gente foi para uma pedreira lá em Niterói, né? E aí a Transpetro forneceu 3 tubos para a gente, tá certo? De diferentes diâmetros, né? Deixa eu botar isso aqui na frente. Trazer para frente, né? Então, aqui é uma visão geral, né? Então, 3 tubos com diferentes diâmetros, o mesmo comprimento, tá certo? Tinha tubo aqui de 36 polegadas de diâmetro, outro de 24, acho que o outro era 16, certo? Tubos bem grandes, né? Com diâmetros grandes.
E aí, o que foi feito? Né? A gente instrumentou esses tubos, tá certo, pessoal? Com rosetas extensométricas. Aqui, deixa eu tentar aumentar. Vamos ver se a gente consegue ver, né? Aqui eu tenho rosetas triplas, tá certo, pessoal? Tanto, ó, a gente não vai conseguir ver os extensômetros aqui, mas a gente consegue ver os 3 cabos, tá certo? Ligados, né? Então, ó, em cada tubo, a gente colou, né, 2 seções com 2 rosetas extensométricas. Uma aqui, ó, a 90 graus e outra aqui na geratriz superior, tá certo? São 2 posições críticas aí os tubos, tá certo? Então, ó, colamos essas rosetas, tá certo? E aí, ó, esses tubos, obviamente, né, eram tamponados nas suas extremidades, e aí o que foi feito? Trouxeram umas bombas enormes, né, de água, então encheram esses dutos, esses tubos, tá certo? Colocaram pressão interna nele, né? Aí a gente já consegue medir, né, por meio das deformações, a pressão, né, fazer essa relação da pressão com a tensão atuante. Depois, esses tubos, pessoal, foram posicionados numa vala que foi cavada, com a mesma profundidade recomendada na norma, né? Esse terreno aqui bastante rochoso também, tá certo, pessoal? Então, foi colocado esse duto lá e foi enterrado. E aí a gente começou a fazer uma série de operações, lógico, aquisitando aqui os valores de deformação, né, em todos os dutos, né, para todos os extensômetros, né, e foi medindo as deformações. Primeira coisa que foi feita, foram passados caminhões aí, né, o duto enterrado, caminhões pesadíssimos por cima, para ver se era segura, aquela profundidade de vala era segura, né, para passar carga por cima dela, tá certo? E aí, medindo deformação. Depois, o que foi feito? Pessoal, todo o entorno disso aqui foi dinamitado. Encheram de dinamite, mas muita coisa mesmo, tá certo? Em uma distância conhecida aqui, 1 metro dos tubos, tá certo? Às vezes um pouquinho mais perto, né? Encheram de dinamite, com cargas próximas do usado na prática, né? E aí, o duto com pressão interna, tá certo? A gente ali monitorando, e monitorando o tempo todo, lógico, uma taxa de aquisição, né, altíssima, né, pessoal? Para a gente pegar aquela carga de explosão. E aí, isso foi explodido. Óbvio, esses cabos aqui que a gente usou, né, bem compridos, olha aqui, ó, tanto de cabo enrolado aqui, ó, percebam aqui. Muito compridos para quê? Porque a gente levou para uma casinha, né, um containerzinho metálico bem longe daí, obviamente, né? E aí a gente conseguiu pegar as deformações que depois a gente transformou, né, por meio da análise de deformações e de tensões e das relações constitutivas para tensões. E aí a gente chegou à conclusão, né, pessoal, que essas cargas ocasionadas pela explosão, elas provocavam tensões bem baixas, se a gente comparasse com as tensões provocadas pela pressão interna. Tá certo? Então, com essa informação, com esse relatório, com esse laudo, a Transpetro pôde ficar mais tranquila, né, para trabalhar com dinamitação. Então, ó, tudo, pessoal, envolvendo isso, né, transformações de deformações, de tensões, análises constitutivas, né, para chegar numa informação muito relevante aí na prática. Alguém tem alguma dúvida aí, nesse caso, alguma curiosidade? Engenharia pura aqui, tá certo, pessoal? E aí? Nenhuma dúvida? Oi? A minha observação não é necessariamente nesse caso, é mais voltado para a questão que o senhor resolveu. Ah, sim? Pois não. Por exemplo, onde estavam dispostos os extensômetros, né? Aqui. Não são, como o senhor falou, não são as direções das deformações não principais. São. Né? Ok. Então, se fosse, por exemplo, esse procedimento ele é feito para qualquer tipo de análise que eu faça, eu coloco com as direções, eu acho as deformações e a partir delas eu procuro essa direção das máximas deformações. Perfeito, André. É isso mesmo. Você primeiro define o teu estado plano de deformações. O que é o estado plano de deformações?
εx, εy e gama xy, se a gente tiver nas direções x e y, tá certo? Um estado plano são duas deformações normais ortogonais entre si e uma de cisalhamento. Se eu chegasse à conclusão aqui, André, né, que a deformação de cisalhamento nesse plano aqui, ó, que eu estou medindo as deformações, era 0, o que eu já podia concluir? Que esse aqui é o meu plano de deformações principais. Não é isso, André? Isso. Mas Ok. eu calculei e eu vi que não é 0, na verdade ela é altíssima, né? O que já me mostra que o meu plano de deformações principais está um pouquinho longe dali, né? Em outra direção. E aí foi o que eu calculei. Pode ser por meio dessas equações aqui. Mas é isso mesmo. Tá certo? Ah, tá aqui, professor. Obrigado. E aqui, então, pessoal, ó, mesma coisa, né? Calculei as deformações, e aí eu vi se tinha deformação de cisalhamento, se não tinha, para calcular as minhas tensões principais e comparar com as propriedades do material. Fiquei bem longe da minha tensão de escoamento, por exemplo. Né? Então, totalmente seguro o procedimento. Né? E claro, dinamitou-se, né, com uma carga um pouco maior do que usado na prática e com distâncias um pouco menores também. Então, para essa distância aqui, eu já estou tendo tensões baixas, então, o que se tem na prática pode ser feito tranquilamente. Não vai ser isso que vai ocasionar falha no duto, né? Essas explosões, né, a essa distância controlada. Tá certo? Agora aqui, pessoal, ó, vamos falar aqui, né, de uma outra questão que é técnicas de medição de tensão residual. Aí é que usa direto mesmo essas relações, né? Tensão, deformação, transformações de tensões, transformações de deformações. Aqui, por exemplo, pessoal, ó, aqui é todo o aparato para a técnica mais utilizada para fazer isso, que é a técnica chamada de técnica do furo cego. Inclusive, uma das aulas práticas que a gente vai filmar, né, porque a gente está fazendo medição, né, em trilhos, medição de tensão residual em trilhos da Vale, do Rio Doce, no nosso laboratório. Inclusive, quem tiver curiosidade, né, de acompanhar, é só perguntar, que dia que vamos fazer? Eu estou com 2 alunos de mestrado fazendo direto, para a dissertação deles. Né? Um é orientado de um outro professor, o outro é meu orientado mesmo. Né? Mas estamos juntos no mesmo projeto, né? Um projeto da Vale, né? E a gente está medindo essas tensões residuais em trilhos, que são muito importantes na prática, pessoal, para análise de vida desses trilhos, tá certo? Evitar possíveis quebras, enfim. Mas a gente vai dar mais detalhe dessa técnica, né, na aula prática que eu pretendo fazer, né, inclusive dos aparatos e tal. Mas o que vocês têm que entender a princípio é que, pessoal, vamos lá, eu tenho um componente submetido já a uma tensão, tá certo? Imaginem isso. Então, tensão residual é uma tensão que já está existindo ali no trilho, sem eu precisar aplicar qualquer carga externa nele, tá certo? São tensões geradas na montagem, por exemplo, na soldagem dos trilhos, né, na fabricação, tá certo? Então, ó, se eu vou lá, eu colo um extensômetro nesse componente, pessoal, o que é que eu vou ler, a princípio? Né? Eu vou lá, tem um trilho, eu sei que tem tensão ali, aí eu vou lá e colo uma roseta, por exemplo, nele, com 3 extensômetros. O que é que eu vou ler? Vamos lá, pode arriscar aí. Não vou ler nada, né, pessoal? Porque eu só vou ler deformações aplicadas a partir do momento que eu colei o meu extensômetro, né? Então, para solucionar isso, pessoal, o que a gente faz? A gente trabalha com alívios de deformação. E o que é isso? Né? A técnica do furo cego, o que você faz? Você cola lá a sua roseta e você vai fazer um furo bem pequeno e bem rasinho no teu componente. Esse furo, pessoal, se você tinha tensões ali, vai provocar um alívio e um rearranjo dessas tensões que existiam nesse material que você removeu. E aí você consegue medir esse alívio por meio dos extensômetros. Vai provocar também um alívio de deformações. Um rearranjo, né,
nessas deformações, tá certo? E aqui, pessoal, ó, do que eu vou mostrar um pouco hoje, né? Essa técnica que foi eu que desenvolvi na minha dissertação de mestrado, né? Que a gente batizou de técnica do furo elíptico, né? Em vez de furo, ela trabalha com cortes, tá certo? E ela trabalha só com o extensômetro. Então, ela é mais simples, só que ela é altamente destrutiva, então só pode ser aplicada em laboratório, né? Mas ela é muito mais simples de ser aplicada também. E a gente viu, por comparação, que ela forneceu bons resultados. Tá certo, pessoal? Então, rapidamente aqui, né? Só para a gente relacionar o que a gente está vendo aqui com questões práticas, né? Então, ó, o que é que a gente faz aqui, pessoal? Eu faço 2 cortes, tá certo? Um, né? Perpendicular ao meu extensômetro e outro paralelo a ele. Com isso, eu vou ter 2 informações de alívio e eu consigo ter 2 informações de tensões, tá certo? Eu vou ter 2 alívios de deformação e eu consigo ter as 2 tensões atuantes aqui, né? Tanto nessa direção quanto nessa direção, por meio de transformações e relação tensão-deformação. O equacionamento, pessoal, da técnica é um pouquinho complicado, né? Eu aproximei esses cortes que eu fazia com a fresa a cortes elípticos. Então, eu usei, né, coordenadas elíptico-hiperbólicas para fazer esse equacionamento, tá certo? Mas isso aí não é o mais importante. Mas só mostrando um pouco do equacionamento, né? Por quê? Eu tinha que obter, pessoal, as concentrações de tensões provocadas por um furo ou um corte elíptico, né? Para poder fazer a relação entre as deformações aliviadas e as tensões, né? Então, usei essas séries infinitas aqui de Inglis, tá certo? E aí, ó, plotei gráficos para saber o comportamento, né, dessas concentrações de tensões, tá certo? Para poder chegar nas minhas equações finais da técnica, tá certo? Que vocês percebam aqui, ó, que relaciona, aí eu posso colocar aqui, né? Relaciona as deformações lidas, tá certo? Ó, então, fiz esse primeiro corte aqui, ó, perpendicular ao extensômetro. Li, né, a deformação axial, que é na direção dele, e a deformação provocada, ó, na direção transversal por efeito de Poisson. Tá certo? E depois fiz o segundo corte aqui, ó. Então, eu tenho esse equacionamento. Então, ó, chego na equação aqui, ó, paralela, na tensão, né? Paralela ao corte e axial ao corte, tá certo, pessoal? Nas 2 tensões, ó, longitudinal e transversal que atuavam aqui. Só que, além das minhas relações constitutivas direto, ó, que eu uso aqui, ó, eu uso tanto o meu modo de elasticidade, né, pessoal? Modo de elasticidade, né? E o coeficiente de Poisson, além deles, eu tenho que aplicar esses coeficientes de alívio, que tem relação com as concentrações de tensão provocadas pelo corte, né? O alívio, né, provocado por aquele corte. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu tenho, né, as minhas relações constitutivas aplicadas, né, para a medição, né, de tensões residuais, tá certo? Por meio de uma técnica, né, que é a técnica do furo elíptico, tá certo, pessoal? E aqui, ó, na prática, o que foi feito, né? Peguei um tubo, isso aqui também era um trabalho, né? A dissertação, né? Era para resolver um problema que era demandado também pela Petrobras, né? Que era medir tensões residuais em tubos, tá certo? Deles. Né? Então, aqui, ó, colei 17 extensômetros aqui, pessoal, né? No entorno desse trilho, ou desse tubo, e fiz cortes com uma fresa, né? E aqui, ó, equipamento bem rudimentar de medição de extensometria, tá certo? Que eu utilizei lá. Depois é que eles me deram um equipamento um pouquinho mais moderno, né? E aqui, ó, eu tenho uma relação, tá certo, pessoal? Entre os resultados obtidos com o furo elíptico, ó, em vermelho, tá certo? E com o furo cego, que é a técnica
mais consagrada aí na prática, né? É claro, ó, na região mais próxima da solda eu tive grandes diferenças, porque aqui eu tenho um comportamento muito irregular das tensões residuais, e o corte é comprido, né, pessoal? O furo é pontual, tá certo? Mas no resto, ó, resultados bem próximos, né? Isso aqui, a gente conseguiu publicar um trabalho numa revista bem boa, tá certo? Com, né, o desenvolvimento dessa técnica aqui. E, de novo, só usando, né, transformações de deformações, transformações de tensões, só, obviamente, incrementando com outros parâmetros, né? Que aqui a gente envolveu concentração de tensão, que vocês vão ver um pouco lá em elementos de máquina, tá certo? Alívios de deformações, tá certo? Mas a base é transformações de tensões e deformações e relações constitutivas. Tudo bem, pessoal?